Olá, Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Mais uma oportunidade que temos para estar alguns momentos perante a palavra de Deus. A palavra é como o sol, e você sabe que o sol tem nele propriedades, vitaminas, que naturalmente às vezes você não está pensando nele. Mas ao estar diante dele, você está recebendo. Quando você vai diante de um médico com um diagnóstico de carência de determinada vitamina, é que você pensa, meu Deus, quanto tempo eu tenho estado ausente da presença do sol. Por isso, essa palavra como sol, eu sempre vou dar graças a Deus por podermos estar juntos diante da palavra. Ainda que sejam poucos minutos, como são aqui nas chaves do Evangelho. Mas eu gostaria de te convidar a ler comigo Gálatas capítulo 4. E dessa leitura nós extrairmos aqui a visão de Deus expressada através do apóstolo Paulo, do que ele quer de nós, do nosso crescimento, da nossa maturidade, do nosso posicionamento e da nossa compreensão do que essa palavra é e o que nós somos dentro dessa palavra. É algo glorioso nós entendermos quem é Jesus. Quem é Jesus foi, por muito tempo, o tema das nossas pregações. Porque o mundo denominacional, religioso, não entende quem é Jesus. Jesus Cristo é Deus. O bebê Jesus era Jeová bebê. O adolescente Jesus era Jeová adolescente. Depois, diz a Escritura em Colossenses 2,9 que nele habitou corporalmente toda a plenitude da divindade. Quando nós descobrimos quem é Jesus, nós batizamos no nome dele, nós oramos em nome dele, nós adoramos a ele sem a preocupação, eu acredito que sim, mas você que acompanha as chaves do Evangelho desde o princípio, quem sabe vai se lembrar comigo de um dia um amigo meu dizer, Wanderley, estou preocupado se o Pai e o Espírito Santo estão felizes comigo. E aí eu, assustado, disse, ora, por quê? Ele disse, porque eu só adoro Jesus e me esqueço de adorar o Pai, esqueço de adorar o Espírito Santo. Minha resposta foi assim, sim, eu creio que está muito chateado, Deus está chateado com você, porque você dividiu ele em 3. Ele é um. Quando você está adorando a Jesus Cristo, toda a divindade é adorada. E depois, através de São Mateus, capítulo 1, a partir do verso 18, nós pudemos provar que o Espírito Santo é que é o Pai de Jesus. Estando Maria desposada com José antes de ter ajuntado, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Tudo isso é a revelação de quem é Jesus. Depois que nós temos a revelação de quem é Jesus, e isso pela infinita graça de Deus, a mensagem nos trouxe, os rudimentos dentro dessa mensagem nos trouxe, o nosso tema passou então a ser quem sou eu dentro dele? Quem sou eu nessa palavra? Quem é esse povo? Deus está enviando uma mensagem ao mundo inteiro? Ou existe uma especificação, uma seleção de pessoas? Existe, mas é necessário que esse povo reconheça quem é. Então, Gálatas, capítulo 4, nós vamos aos poucos nessa meditação entender quem nós somos e o que Deus quer que nós entendamos que somos. Digo, pois, que
todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Eu vou usar a sua própria vida aí e te perguntar, você trabalha para um patrão, uma patroa que tem uma criança? Ah, trabalho. Quem é mais importante para aquele patrão, isso falando de empresa? Vamos dizer que você trabalhe para um dono de uma transportadora, seja ônibus, sejam caminhões, e ele tem um filho, criança. Quem é mais importante para ele hoje? Você ou o filho? Em termos comerciais, empresarial. Você. Você pode ser gerente do seu patrão. Você é mais importante tratando-se de negócios. Você é mais importante do que o filho. Agora me diga algo. Se o seu patrão morrer, você se torna proprietário da empresa? Não. De quem é a empresa? Do herdeiro. Então, vamos dizer que o menino cresça, daqui a uns dias ele se iguala a você. Vamos dizer que você é um motorista lá daqueles ônibus. O menino pode ser motorista dos ônibus? Pode. Você é motorista? Pode. O menino pode passar para gerente? Pode. Você é um gerente? Sou. Então, enquanto ele é menino, em nada difere do servo. Mas quando esse menino cresce, agora aqui eu quero tirar a morte do pai de cena. O pai não precisa morrer. Veja, quando esse menino cresce e ele alcança responsabilidade para com as coisas do pai, você, quem sabe, pode dizer assim, eu trabalho nessa empresa desde que a empresa foi fundada, eu tenho 50 anos de casa. O patrão sai, você fica ou fica o filho do lugar dele? Quem torna-se presidente daquela empresa? O filho. Então, enquanto ele era menino, não tinha significado nenhum, o pai dele confiava em mim. Eu aqui que fazia isso, eu que fazia aquilo. Agora esse menino chegou novo aí e tomou o lugar do pai. Ficou, tomar, que eu digo, não usurpar, mas assumiu o lugar do pai. Claro, ele era herdeiro. Ainda que ele fosse senhor, ele não tinha nenhuma diferença. Mas o dia que ele cresceu, agora ele é senhor de tudo. Veja, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo pai. O pai te contratou, mas ele não pensava em você, ele pensava no filho dele. Mas ele colocou alguém. Quem sabe você viajou com o dono, você negociou com o dono, mas aquele dono lá, ele tinha alguém cuidando daquele menino até que o menino chegasse a uma certa idade e o pai pudesse passar aquilo para ele. Aí, quem sabe, quando o pai foi passar, ele passou assim, olha, meu filho, aquele profissional ali, ó, ele é o homem de mais confiança que eu tenho aqui, confia nele também. Mas ele nunca te passou a herança dessa empresa. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Em um grande tempo da vida dos filhos de Deus, eles não têm nenhuma diferença entre filhos de Deus e servos de Deus. Tudo igual. Mas o Espírito Santo está cuidando dos filhos para elevar os filhos a um nível diferente. Existem algumas mensagens, quando o profeta William Branham fala sobre anjos e seres humanos, filhos de Deus, ele diz assim, mãe, a tua oração vale mais do que 10.000 vezes a palavra de um anjo. Como assim? Você é mais importante.
Os anjos, quando caíram lá no princípio, Deus sequer deu atenção. Mas quando os filhos caíram, Deus promoveu a redenção, Deus promoveu o sacrifício, Deus desceu para estar com seus filhos. Os anjos tornaram-se demônios. Mas os filhos são filhos de Deus caídos, mas Deus os levanta e eles voltam outra vez à sua posição de adoção. Entenda que não é um filho de alguém adotado por outro alguém, é o seu próprio filho trazido para uma posição de responsabilidade para com os negócios do Pai. Então, o Espírito Santo foi tutor, os pregadores foram curadores, os enviados de Deus, eles são curadores, tutores, para ensinar o povo de Deus até que eles cheguem a uma plenitude. Que plenitude é essa? Plenitude da palavra de Deus neles, a ponto de que eles se tornem tal como a própria palavra. Agora veja. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Esse clamor, ele está pedindo ao Pai que esse Pai faça-se presente neles, que esse Pai manifeste-se neles. Deus, manifesta tua vontade, teu plano, teu querer, tua palavra, não para mim, mas através de mim. Entenda? Assim, já que não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Mas quando não conhecis a Deus, servis aos que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Veja bem, conhecemos a Deus e Deus nos conheceu, nos tornou conhecidos, se fez conhecido a nós e nós somos conhecidos deles. Olha, esses são os meus filhos. Ora, esse é meu pai. Como pode agora a igreja querer voltar atrás, a rudimentos, a servir coisas? Eu me lembro da mensagem Adoção, a manifestação dos filhos de Deus. Naquela mensagem, o profeta estava pregando e ele disse: uma mulher se levantou para trazer uma palavra de profecia em línguas estranhas. Eu não dei atenção àquilo e continuei pregando o meu sermão. No final daquela reunião, alguém veio e disse assim: olha, eu não gostei do que você fez. Ele disse: o que eu fiz? O senhor não deu oportunidade àquela mulher falando em língua estranha. Ele disse assim: Deus estava falando no púlpito a sua palavra, e Deus falando a palavra era mais importante do que uma manifestação de língua estranha. Muitas pessoas querem voltar eu gostaria que um anjo aparecesse para mim. Eu gostaria que Deus me desse uma profecia por línguas estranhas. Eu gostaria que Deus levantasse alguém e falasse por profecias a mim. Ora, Deus revela para você a palavra dele, que é a ordem superior, e você quer descer aos rudimentos. É a mesma coisa do pai pegar o filho, colocar ele: meu filho, agora você, vamos dizer que seja uma empresa de ônibus, agora você é o presidente da empresa. No outro dia ele vê o filho pegando o uniforme para ir lá na garagem buscar um ônibus para dirigir. O que você vai fazer? Eu vou fazer a linha, pai, eu tenho que pegar os passageiros. O pai vai dizer: filho, por um tempo você trabalhou lá, agora você é o herdeiro.
Como pode você se levantar pela manhã para pegar o ônibus e fazer o trajeto? Você deve colocar alguém para fazer o trajeto, ordenar as pessoas e cuidar de todos os outros ônibus e motoristas e mecânicos e tudo. Entende quem é o filho? Entende o que é o herdeiro? Aí o apóstolo Paulo diz assim: guardai dias, meses, tempos e anos. Olha só, Deus está abrindo a palavra e a pessoa está preocupada em guardar um sábado. Deus está abrindo a sua palavra e a pessoa está preocupada em um dia específico, em um mês específico, olha, nós temos... alguém disse assim para mim um dia, lá na sua igreja celebra a festa dos tabernáculos? Falei, depende do que você vê como festa dos tabernáculos. Você acha que nós vamos sair todo mundo buscando folha para fazer uma cabana? E fazer cabana. Você sabe o que Deus mostrou? É que esse velho tabernáculo aqui, é um tabernáculo temporário, mas que eu tenho um novo tabernáculo, um corpo glorificado. A única festa que me falta agora é essa festa dos tabernáculos, mas não para fazer cabanas dentro da igreja e trazer ramos e construir como se uma tradição. Não. Você guarda a festa do tabernáculo, mas com certeza eu estou aguardando meu novo corpo chegar. Só que as pessoas passaram, São Paulo falou assim, gente, vocês estão querendo voltar atrás para guardar o sábado, para fazer festa dos tabernáculos, para, vamos dizer, o que mais? Essas coisas de rudimentos assim, já que Deus tem mostrado quem vocês são. Vamos mais? Ele disse, mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, os quais de novo quereis servir? Guardais dias, e meses, e tempos, e anos. Receio de vós, que não haja trabalhado em vão para convosco. Paulo está dizendo, eu trabalhei tanto para explicar para vocês e vocês voltam atrás. Mas não é possível, perdi o meu tempo. Irmãos, rogo-vos que sejais como eu, porque também eu sou como vós. Nenhum mal me fizeste. E vós sabeis que primeiro vos anunciei o evangelho estando em fraqueza da carne. Não é errado e pecado, e vai explicar aqui. E não rejeitastes, nem desprezaste isto, que era uma tentação na minha carne. Antes me recebeste como um anjo de Deus, como Jesus Cristo, que é logo a vossa bem-aventurança, porque vos dou testemunho de que, se possível fora, arrancaríeis os vossos olhos e vos daria. Então Paulo está dizendo assim, gente, vocês me amam tanto. Eu tive um problema lá no Atos, capítulo 9, quando a coluna de fogo me derrubou, aquela crosta ficou sobre os meus olhos e tudo. E eu vim pregar para vocês com dificuldade de enxergar, mas vocês arrancariam seus olhos para me darem. Eu não estou falando disso. Paulo não estava estressado com a igreja por causa disso, porque isso também nós vemos. Nós vemos as pessoas nos amando. Meu Deus, eu sei que as pessoas me amam. Eu sei que as pessoas gostariam de fazer coisas por mim. Eu sei que as pessoas gostariam só de pegar na minha mão. Irmão, você acha que é pegar na minha mão que vai te abençoar? Você pensa isso? Você acha que é dar um abraço no pastor? Você acha que se o pastor orar por você, aí Paulo diz assim, não, eu estou pensando que eu trabalhei errado, em vão convosco. Por quê? Vocês ainda esperam eu orar? É eu que oro? É eu que... Você tem que pegar na minha mão? O pastor não me viu hoje, o pastor não me cumprimentou, o pastor... Irmãos! Olha o que ele vai dizer. Aí ele disse assim, qual é logo a vossa bem-aventurança?
Porque eu vos dou testemunho de que, se fora possível, vocês arrancariam os vossos olhos e me darias. Fiz-me acaso vosso inimigo, dizendo a verdade? Vocês acham que eu sou inimigo porque eu não quero cumprimentar? Porque não, gente, não é isso não. Eles têm zelo por vós, não como convém, mas querem excluir-vos para que vós tenhais zelos por eles. É bom ser zeloso, mas sempre do bem, e não somente quando estou presente convosco, meus filhinhos. Porque de novo sinto as dores de parto, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Eu bem quisera estar presente convosco e mudar a minha voz, porque estou perplexo a vosso respeito. Paulo viu que aquele povo estava querendo voltar a coisas passadas. Ele disse, gente, como é que pode um povo que tiraria o olho dele me amaria? Agora estão voltando atrás. E ele viu que tinha gente que estava influenciando eles. Diz assim, aí alguém por certo diz, mas eles são tão cuidadosos. Sim, eles são cuidadosos para que vocês depois se tornem escravos deles. Porque as pessoas, os homens inapropriados, sem chamados, que pregam o evangelho, eles sabem que o povo é amoroso, maravilhoso, incrível. O que ele faz? Cuida dessa pessoa. Essa pessoa se torna amorosa para com aquele ali, ela vai arrancar o olho. Irmãos, veja bem. Pastor, eu arranco meu olho e dou para o senhor. Não, irmã, por favor, não faça isso. Não, vá viver com o seu próprio olho e tal. Eu vi alguém orando assim, Deus, se o senhor quiser arrancar aquela doença lá daquele irmão e me dar. Irmão, não faça isso. Por quê? Porque senão você está invalidando o Calvário. Você está invalidando Isaías 53. O Senhor Jesus Cristo morreu. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Não há essa necessidade. Agora, há quem sabe desse amor e vá usurpar disso. Então São Paulo disse assim, eu gostaria de estar aí presente para eu mudar a minha voz para vocês entenderem quão perplexo. Por que ele disse isso? Porque ele estava mandando uma carta escrita e não podia deixar... Como é que se expressa perplexidade em letras? É difícil, mas perplexidade em palavras, assim, não é possível. Vocês estão pensando assim? Olha o que Deus está te dizendo. Você é herdeiro com Cristo. Você não precisa de ficar, vamos dizer, nessa mendigaria com determinadas coisas. Não. Levante-se, entenda quem você é, assuma o controle, assuma o domínio. O teu Pai, o nosso Deus celestial, quer que você entenda isso. Compreendeu? Leia, continue lendo. Ler as Escrituras, às vezes, eu fico por aqui já ultrapassando o nosso tempo aqui, mas volte aí, leia outra vez, depois que eu te expliquei, você vai dizer, meu Deus, é verdade. Apóstolo Paulo, o senhor não trabalhou em vão. Eu vou me levantar e vou ser quem Deus pensa de mim. O conceito que Deus tem a seu respeito é muito maior do que você dizer, eu sou fraquinho, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Não. O Pai te deu a direção da empresa. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo, espero ter te ajudado. Se te ajudei, você sabe que esse vídeo pode ajudar mais alguém, compartilhe com alguém. Né? Se você não conseguir compartilhar, pelo menos deixe um gostei, que é esse joinha aí no vídeo, para que a própria plataforma, o YouTube, possa recomendar o vídeo para alguém. Deus abençoe a todos, até semana que vem, se Deus quiser.